Bom, já estamos gravando. Eu vou compartilhar minha tela, como sempre, né? Estão vendo Estão vendo minha tela? Branco, professor. Oi? É isso mesmo? Não entendi, Júlio. Ela tá branca, é isso mesmo? Ah, sim, é isso mesmo, é o quadro aqui. Tá. Tá bom, agora eu troquei aqui. Bom, vamos começar então a aula de hoje. A gente está vendo algumas características de valores esperados. Então a gente viu propriedades de esperança, a gente descobriu a variância e depois aprendemos a encontrar a mediana de uma variável aleatória. Vimos que no caso discreto tem que tomar cuidado, porque tem aquela coisa do menor igual. Caso contínuo é mais fácil. E vimos também a moda, né? E agora, hoje, a gente vai ver mais algumas coisas que envolvem esperança, antes da gente entrar finalmente em função geradora de momentos, que é algo que também é muito importante nessa parte de probabilidade, tá? Então, eu quero dar um resultado geral para vocês, que eu já tinha prometido, e que ajuda vocês a saber que tipo de previsão vocês têm que fazer, baseando-se em média, moda, mediana, qual é a melhor opção em situações reais, assim. E por mais que pareça teórica essa parte aqui, é algo extremamente importante e que vocês vão carregar isso aqui para sempre também, tá? Eu vou dar 3 respostas aqui e vou demonstrar 2 delas, e uma delas eu não vou demonstrar, mas eu vou deixar como exercício para vocês. É uma demonstração, vamos dizer assim, mais difícil do que as demais, mas é algo também que vocês têm que ver. E provavelmente em probabilidade 2 isso volta, tá? E tem como exercício também isso aqui do Ross, tá? Alguém perguntou se está no Moodle. Esse arquivo aqui ainda não está no Moodle, tá? Como a gente está com a aula aqui em tempo real, não tem problema, mas é porque eu estava mexendo nele. Mas eu finalizei ele agora e só não esqueci de colocar no Moodle porque eu terminei ainda há pouco. Então eu vou atualizar ele. Acho que quando terminar a aula eu faço isso, tá? Mas vocês podem acompanhar por aqui e no quadro. Então vamos lá. Basicamente é o seguinte: suponha que você está estudando uma variável aleatória x, tá? E que é muito importante para você fazer uma previsão, tá? Então, eu estou por fora do papo aí que vocês estão falando, tá? Acho que esse é o do repositório, eu não sei. Esse arquivo que eu estou apresentando aqui, se tiver alguma versão em algum repositório, não é atualizada, tá? Mas eu vou fazer isso assim que acabar a aula. Tá, então tá bom. Bom, imagina o seguinte, imagina, sei lá, que você tem uma variável aleatória x e você precisa fazer uma previsão. É um fenômeno que você está estudando e você tem que fazer uma previsão. E eu vou chamar a sua previsão de A, ok? Então, por exemplo, se você estiver tentando prever chuva, certo? Eu quero saber quanto que vai chover. Eu sou um meteorologista e eu tenho um modelo e eu tenho que descobrir quanto que vai chover amanhã, certo? E a minha variável aleatória é a precipitação em milímetros, tá? Eu vou fazer uma previsão. Então, o que seria minha previsão? Seria um valor A, que eu estou chamando aqui, tá? Que vai estar também em milímetros, porque é uma precipitação. E eu preciso saber, se eu tivesse que escolher fazer uma previsão, ela teria que estar baseada em quê, exatamente? Chutar na média, chutar na mediana, chutar na moda, coisas desse tipo, tá? E para eu tomar uma decisão desse tipo, a gente vai estar sempre baseando nossas decisões em cima de uma função perda, tá? E aí eu vou mostrar para vocês
que tipo de previsão você tem que fazer para 3 tipos de perdas comuns. Tá legal? Então é basicamente isso. Vamos pensar o primeiro caso, tá? Suponha que você quer minimizar o valor esperado de uma perda quadrática. L de A igual a x menos A ao quadrado. O que significa isso aqui? Vamos imaginar o seguinte. Imagina que você quer acertar quanto vai chover amanhã. Ok? Então, o quanto vai chover amanhã é o x. É uma variável aleatória que você não sabe quanto que vai ser. O que é o A? O A é a sua previsão. Então, o que é x menos A? X menos A é a diferença entre o que vai chover e o que você está prevendo que vai chover. Certo? Então, isso aqui seria uma medida de erro de previsão. Só que é um erro quadrático, estão vendo? O que significa? Como é que é o gráfico disso aqui? Como é que é o gráfico dessa função aqui? Vocês estão vendo que isso aqui é uma função quadrática, certo? Isso daqui é uma função quadrática. Então, quanto maior for a diferença entre a sua previsão e o valor verdadeiro, certo? Maior vai ser a sua perda. Todo mundo tá enxergando isso? Quanto maior essa diferença, maior a sua perda. E tem um detalhe, essa função aqui é uma função que penaliza perdas grandes. Porque o que acontece? Se você errar feio a sua previsão, ou seja, se o seu A estiver muito distante do x, essa diferença, seu erro de previsão, vai ser elevado ao quadrado. Tá? Então, esse tipo de perda aqui a gente chama de tipo de perda quadrática. Tá? É uma perda que penaliza mais erros maiores do que erros menores. Ok? Se você fosse fazer um gráfico disso aqui, você ia ver que é uma parábola exatamente, tá? E quando é que isso aqui é mínimo? Né? Quando é que essa perda é mínima? Essa perda aqui vai ser mínima quando você acertar o valor, quando o seu A for exatamente o valor do x, certo? Aí essa perda vai ser zero, tá bom? A pergunta é, se isso aqui é o tipo de perda que você tem na vida real, ou seja, se eu errar feio é muito pior do que se eu errar por pouco, certo? E quanto maior o meu erro, pior é a minha consequência, pior é a minha perda. Pode ser uma perda financeira, pode ser uma perda de tempo, pode ser uma perda de o que for, é uma perda quadrática, certo? Que tipo de decisão você teria que tomar? Qual seria a melhor previsão possível que você poderia fazer para o X, baseando-se nessa perda? Ok? Qual é a diferença para o item B? O item B é uma situação em que você tem uma perda absoluta, certo? O que é uma perda absoluta? Se você errar, se o valor verdadeiro for x e você prever A e tiver uma diferença, você vai ter uma perda que é função do valor absoluto dessa diferença, ou seja, uma perda em módulo. Tá? Essa perda aqui também aumenta à medida que você aumenta o seu erro, mas ela não aumenta de forma quadrática. Né? Vamos só lembrar aqui, rapidamente. Vocês lembram como é que é o gráfico da parábola, né? Uma parábola é mais ou menos assim, né? Eu vou fazer um detalhezinho aqui. Vamos imaginar que isso aqui está no zero, tá? Vamos imaginar aqui que fazer mais assim, que aí não tem risco de... Certo? Se você tem uma perda quadrática, você tem algo desse tipo aqui. Se você tem uma perda absoluta, você tem a função módulo, tá? E a função módulo, ela faz algo assim. Ok? Esse gráfico aqui não está muito bom, mas o que importa é, existe um intervalinho aqui de valores onde a perda em módulo é maior do que a perda quadrática. Mas à medida que você ultrapassa uma certa distância, certo? Quando você começa a ter uma perda muito alta, a perda quadrática vai assumir um valor mais alto do que a perda em módulo.
porque a função quadrática cresce mais rápido do que a função módulo. É basicamente isso que eu estou dizendo aqui. Essa perda aqui, certo? Quando a distância do x para o a é grande, ela não penaliza tanto quanto essa aqui de cima. Mas é uma perda também que aumenta à medida que a gente aumenta o nosso erro. Ok? Esse é um outro tipo de perda. E a pergunta é, que tipo de previsão você tem que fazer para o x se a sua perda é desse tipo aqui? E por fim, uma terceira perda comum, que é uma perda que só assume dois valores. Imagina que a sua perda é bem simples. É 0 se você acerta e 1 se você erra. Tá? Um exemplo disso é, por exemplo, imagina que você quer chutar, quer fazer uma previsão do resultado da Mega Sena. Tá? Eu quero fazer uma previsão para o resultado da Mega Sena. Então, vão sortear uma sequência de 6 dezenas, né? E eu tenho que acertar 6. Qual é a minha perda se eu acertar as 6 dezenas? Eu não tenho perda nenhuma, na verdade tem até um ganho, né? E se eu errar, eu tenho uma perda fixa, que é o valor do bilhete que eu paguei, certo? Se o bilhete fosse R$1, eu teria perdido R$1. Não interessa se eu errei por pouco ou se eu errei por muito, ok? Do tipo assim, eu vou sortear um número de 1 a 10. Se você acertar, você ganha. Se você errar, você perde. Não interessa se o número verdadeiro era 10 e você chutou 9. Ou se você chutou 1. Não importa a distância. O que importa é, acertou ou errou. Ok? Esse tipo de perda aqui só tem dois valores possíveis. Quando você está numa situação como essa, qual é a melhor previsão que você pode fazer para o fenômeno X quando você tem esse tipo de perda aqui? Tá? Então, eu acho que em algum momento eu posso ter comentado com você sobre isso aqui, mas agora vem a demonstração disso. Tá? Então, primeiro caso, tá legal? O que eu vou fazer aqui? Eu vou só dar uma ideia para vocês do que eu vou fazer, aí eu mostro a demonstração para ficar mais claro. Tá? Então, deixa eu botar aqui. Eu estou no primeiro caso. Tá? O primeiro caso, a minha perda é desse tipo aqui. Ó. X menos A ao quadrado. Tá legal? Notem o seguinte, é uma função L que você me dá a sua previsão e ela te retorna o quê? A sua perda. Certo? Só que tem uma questão aqui. Essa função aqui, ó, apesar de depender do A, ela também depende de uma variável aleatória. Certo? Então, se essa função depende de uma variável aleatória, essa função é também aleatória. Tá legal? Então, o que a gente costuma fazer aqui? A gente calcula o valor esperado da função perda, certo? Em relação à variável aleatória envolvida. Porque eu sei que essa função perda aqui, no fundo, ela é o quê? Ela é uma g de x. Ela também é uma função de a. Mas em termos de variáveis aleatórias, ela é uma função de x. Ó. Ela é x menos a ao quadrado. Entenderam isso? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a esperança desse negócio. Eu vou calcular o valor esperado da minha perda. Isso vai se chamar o quê? A minha perda esperada, certo? Eu vou fazer essa conta. Como é que seria isso aqui, né? Por exemplo, se fosse no caso contínuo. Como é que seria no caso contínuo? Tá? Isso aqui seria... Peraí. Isso aqui seria a integral, tá legal? Dessa g de x aqui de dentro, que é a minha L de A, f de x dx. Seria isso daqui. Ou, no caso discreto, né, seria somatório de f de A, f de x. Todo mundo entendeu isso aqui? Essa seria a minha perda esperada,
E essa seria a minha perda esperada no caso discreto. Essa no caso contínuo, essa no caso discreto. Se você fizer a perda esperada, você tira o x da história. Tá? Porque essa função aqui acaba que é uma função de A, mas ela também ela depende de x. Se eu calculo o valor esperado, eu acabo tirando a dependência dela em A. E no final, o que eu faço? Depois que eu achar a perda esperada, eu tento descobrir qual é o valor de A que minimiza essa perda, certo? Então, a pergunta aqui seria a seguinte: qual o valor de A, certo? Que minimiza a perda esperada. Ok? Se eu responder essa pergunta, eu vou saber qual é o melhor valor de A, qual é a minha melhor previsão que eu posso fazer para essa perda específica aqui. E eu vou mostrar isso para 3 casos. Todo mundo entendeu? Então, esse raciocínio que está aqui, agora, eu vou mostrar ele para a primeira função perda. Então, é aqui. Então, eu vou mostrar a conta. É um pouquinho ruim mostrar assim, mas só para não perder tempo escrevendo, eu vou mostrar assim, tá? Esperança de L de A. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de abrir, não vou abrir integral, não vou abrir nada. Quem é L de A? Certo? L de A eu estou definindo, no caso A, como sendo x menos A ao quadrado. Tá bom? Então, eu vou ficar com esperança de x menos A ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse quadrado aqui. Quando eu abro esse quadrado aqui, eu vou ficar com esperança de x menos A. Desculpa. Na verdade, já estou 2 passos à frente, tá? Antes de eu abrir o quadrado, eu vou fazer um pequeno macete aqui, que é somar e subtrair uma constante aqui dentro. Tá? A gente faz isso em várias demonstrações em probabilidade, a gente faz isso, que é o seguinte: não acontece nada se eu somar e subtrair uma constante, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar uma constante que eu estou interessado. Vocês sabem que esperança de x é um número, certo? É uma constante. Vocês sabem disso, já que eu estou enfatizando bastante aqui no curso, né? O que eu vou fazer? Eu vou somar esperança de x e vou subtrair esperança de x. Então, ao invés de ficar x menos a ao quadrado, vai ficar x menos a mais esperança menos esperança ao quadrado. Não mudei nada. Só somei e subtraí uma constante. Tá legal? Só para organizar um pouquinho melhor, eu vou escrever x menos esperança de x, esse x aqui com essa esperança de x aqui juntos, certo? E vou fazer a menos esperança de x, que é esse daqui, menos esse daqui, como sendo o meu segundo termo, tá? Podem ver que não mudou nada, continua sendo x menos esperança de x, menos a mais esperança de x. Todos os 4 termos aqui estão aqui, tá bom? Agora sim eu vou abrir. Vou abrir esse quadrado aqui. Vai ficar a esperança do quadrado do primeiro. Então, quem é o quadrado do primeiro? X menos esperança de x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é esse aqui, vezes o segundo termo, que é esse aqui, mais o segundo termo ao quadrado. Ok? Agora o seguinte. Eu tenho esperança de uma soma aqui. Eu posso fazer a soma das esperanças. Então, isso aqui vai ficar a esperança do primeiro termo, tá? Então, esperança de x menos esperança de x ao quadrado fica esperança de x menos esperança de x ao quadrado. Menos 2 vezes, olhem para essa expressão que está aqui, ó. Olhem para essa expressão que está aqui. Quando eu colocar esperança aqui dentro, certo? 2 é constante, todo mundo concorda? O 2 é constante, ele saiu aqui. Outra coisa, A é constante. Eu estou fazendo a esperança aqui, essa esperança é em relação à variável aleatória, né? Então, A é constante e esperança de x também é constante. Então, esse A menos esperança de x é uma constante que pode sair fora da esperança. Certo? Sair fora é ótimo, né? Pode sair da esperança. Então, vai ficar menos 2A menos esperança de x vezes, agora sim, a esperança do que sobrou aqui, ó.
Essa parcela que sobrou, eu vou aplicar a esperança. Então, vai ficar esperança de x menos esperança de x. Ok? E o último termo vai ficar esperança disso aqui tudo. Esperança de a menos esperança de x ao quadrado. Ok? Agora é o seguinte. Olhem para o que ficou aqui. Tá? Esse primeiro termo aqui, ó, todo mundo está enxergando que ele é a definição da variância? Esse primeiro termo aqui, ó, esperança de x menos esperança de x ao quadrado, é a definição de variância. Então, é exatamente a variância de x. Ok? Deem uma olhada nesse termo aqui, ó, o segundo termo. Quanto que vai valer esperança de x menos esperança de x? Quanto vai dar isso aqui? Esse pedacinho aqui. Quando eu aplicar a esperança aqui dentro. Zero. Todo mundo está enxergando que vai dar zero esse termo aqui? Por que vai dar zero, né? Porque vai ficar esperança de x menos esperança da esperança de x. Quanto vale esperança da esperança de x? Esperança da esperança de x ela é uma constante, a esperança de uma constante. Ou seja, da própria constante, da esperança de x. Então isso aqui dá zero. Tá legal? E outra coisa, eu nem coloquei aqui, mas percebam, esse terceiro termo aqui, ó, tá? Que está aqui embaixo. Ó. Esse terceiro termo, quanto vale esperança de a menos esperança de x ao quadrado? Quanto vale essa esperança aqui? Alguém arrisca me dizer quanto vale essa esperança aqui? Ninguém? Tem que abrir, professor? Não, não tem que abrir. Não? Não, é o que o Thiago acabou de responder ali. Deixa eu perguntar. A é uma variável aleatória ou uma constante? Uma constante. Esperança de x é variável aleatória ou é constante? Bem. Constante. Então, esperança de a menos esperança de x ao quadrado simplesmente vai dar a menos esperança de x ao quadrado, porque isso aqui é uma constante. Esperança de uma constante é a própria constante. Todo mundo entendeu? Isso deu exatamente a constante. Agora, olhem para essa expressão toda que está aqui. Eu estou escrevendo esperança da perda. Cheguei nessa expressão aqui. Quando que essa perda assume o seu menor valor? Primeira coisa que a gente tem que perceber. Variância de x não depende de a. Estão vendo aqui que não importa o a que eu coloque, variância de x está fixa, porque ela não depende de a. Aonde é que tem a na expressão? Somente aqui. Ó. Qual é o valor que você colocaria de a para essa expressão aqui ficar a menor possível? A resposta está bem grande aqui, né? Mas eu queria só que vocês enxergassem. Que você está aqui ó, com a menos esperança de x ao quadrado. A menos esperança de x ao quadrado, ela assume um valor mínimo. Qual é o valor mínimo de a menos esperança de x ao quadrado? Qual é o menor valor que esse termo pode assumir? A menos esperança de x ao quadrado. Qual é o menor valor que ele pode assumir? Zero. Porque ele é sempre não negativo, tá claro? Que está ao quadrado. E como é que eu faço ele dar zero? Para ele dar zero, só tem uma forma. Eu tenho que fazer o meu a ser exatamente igual à esperança de x. Quando o a é igual à esperança de x, esse termo todo aqui desaparece. E eu vou dizer que a minha perda esperada nada mais é do que a variância de x. Todo mundo enxergou isso aqui que eu estou falando? Que essa perda esperada é mínima quando esse a aqui é igual à esperança de x. Todo mundo enxergou isso? É só botar esse cara aqui dentro que esse termo inteiro desaparece. Enxergaram isso? Então, assim, qual é a lição que está dita aqui nessa pequena demonstração? Tá?
Em situações do mundo real, onde você tem perda quadrática, e é a perda mais comum que as pessoas utilizam, que é errar feio é pior do que errar por pouco, e quanto maior o meu erro, pior é para mim, esse tipo de situação é a situação em que você tem que escolher que tipo de previsão para o fenômeno X. Previsões baseadas em médias, certo? Então, quando alguém falar para você assim, chuta aí alguma coisa para descobrir uma resposta, e aí você fala, vou chutar na média, tá? O que você está fazendo quando você aposta na média? Você está minimizando perdas quadráticas, certo? E isso aqui está provando para você que a melhor decisão possível que você pode tomar numa situação que envolve incerteza, certo? É chutar na média se a sua perda for do tipo perda quadrática. Ok? Todo mundo entendeu? A ideia que está aqui por trás pode parecer teórico, mas não é. É algo que vocês já fazem no dia a dia. Tá? Se fosse pensar assim, uma maneira mais simples possível, seria essa, né? Tem aqui uma pessoa, você vai ganhar um prêmio se você acertar a altura dela. E quanto maior o erro, menos dinheiro você ganha, e quanto menor o erro, mais dinheiro você ganha. Chuta a altura dela. E aí você pensa, pô, os brasileiros têm uma altura média de 1,70 m. Eu vou chutar onde? Você tem que chutar no 1,70 m. Se você não chutar no 1,70 m, você não vai estar minimizando a sua perda esperada. Tá ok? Então, aqui é uma prova de que você tem que chutar na média se você conhece a média do seu fenômeno. Tá legal? Bom, tem uma outra situação, tá? Que é quando a gente tem aquele caso B, que é perda absoluta. Essa demonstração aqui é que eu não vou fazer e que eu quero que vocês façam como exercício, tá? E eu quero que vocês façam no caso contínuo, porque no caso discreto não dá para fazer uma demonstração única. Você só consegue provar isso aqui no caso contínuo, tá? Mas, o que está dito aqui? Se você escrever esperança da perda, ou seja, perda esperada, como função dessa perda absoluta, no caso contínuo, você vai ter que abrir essa expressão aqui, ó, que tem módulo, tá? Depois de fazer um algebrismo aqui, e abrindo e tal, você tem que descobrir quem é o A que faz com que essa expressão seja mínima, tá? E o interessante aqui é que dá exatamente mediana de x, tá? Então, numa situação como essa daqui, a melhor previsão que você pode fazer é chutar na mediana, ok? Então, assim, se um dia alguém perguntar para vocês, pô, o que é melhor, chutar na média ou chutar na mediana? Qual a vantagem de uma e qual é a vantagem da outra? Você vai dizer para a pessoa, olha só, se você está numa situação em que errar por muito, é muito pior do que errar por pouco, mas muito pior do tipo assim, é ao quadrado, certo? Chuta na média. Se para você errar por muito ou errar por pouco, a perda vai crescendo, mas ela cresce de uma maneira linear, certo? Tanto positiva quanto negativa, mas é linear o crescimento, então chuta na mediana. É a melhor decisão que você pode tomar, certo? Isso que tem que estar claro para vocês. Essas demonstrações aqui, elas provam, tá? Que essa aqui não está feita, mas elas provam que a melhor decisão tem que ser essa. Então, quando você não age desse jeito, você está sendo irracional, e eu não estou falando isso do ponto de vista da minha opinião, tá? Existe uma área, eu não vou dizer que é da estatística, porque isso varia, depende do campo da ciência que você está, mas é uma área chamada teoria da decisão, onde você analisa decisões e você analisa funções perda, certo? Se você tem uma função perda e se você sabe minimizar ela e você não minimiza a sua função perda, você tomou uma decisão irracional, certo? Uma decisão racional é sempre uma decisão que minimiza a sua perda. Tá legal? Então, se você
está numa situação de perda quadrática e aposta na mediana e não na média, você não está tomando uma decisão racional. Entenderam? Então, essa é a diferença, é o tipo da perda que você tem. Tá? Agora, por fim, a última, né? Aí eu acho que foi o Eduardo que comentou ali em cima. A última seria a moda? Sim, a última seria a moda. Quando você está em situações desse tipo aqui, ó, em que você ou acerta tudo e ganha tudo, ou você erra tudo e não ganha nada, certo? Ou seja, perdeu ou ganhou. Não tem meio termo, não tem errar por pouco. Errar por muito já era, errar por pouco já era. Numa situação como essa, você tem que chutar no valor mais provável de x. Essa é a lógica, certo? Essa é a racionalidade. Então, o terceiro caso, tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui para o caso discreto, para ficar mais fácil, tá? Mas é basicamente o seguinte, essa função perda é mais ou menos assim. Se você... Espera aí, só um pouquinho, aqui está ao contrário. Eu tenho que arrumar esse slide aqui, tá? A minha função perda é o seguinte, a minha perda vai ser 0 se x igual a A. E a minha perda vai ser 1 se x for diferente de A. Aqui está o contrário, desculpem. Tá? Mas é basicamente isso. Se o seu A acertar o x, você tem perda 0. Se o seu A errar o x, a sua perda é 1. Pura e simplesmente. Então aqui está o contrário. Tá legal? Mas a conta está certa aqui embaixo. É só aqui que está errado. Tá? Esse sinal de diferente aqui, o tracinho é nesse aqui, ó. E não no de baixo. Eu vou consertar isso lá nos slides depois. Tá bom? Todo mundo entendeu a perda, apesar de ela estar errada aqui? Tá claro isso aqui? Então, agora vamos calcular esperança da perda. Tá? Vamos pensar. Essa perda aqui, ela depende do A, mas ela também é aleatória. Por que ela é aleatória? Porque ela depende de um x. Ok? Só que eu estou assumindo o caso discreto. Tá legal? Vamos pensar aqui. Quais são os valores possíveis dessa variável aleatória aqui? Notem que L de A agora é uma variável aleatória. Tá? Quais são os valores possíveis da minha variável aleatória L de A? Ela só tem dois valores possíveis. Ou ela é 0 ou ela é 1, concordam? Ou ela é 0 ou ela é 1. Como é que você calcula o valor esperado de uma variável aleatória discreta? Certo? Que só assume dois valores. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui no quadro, que eu acho que vai ajudar vocês para mostrar o que eu estou falando. Deixa eu botar em preto aqui. Se o seu x, tá, é somente 1 e 0, tá? Se alguma coisa e aqui... Imagina que você tem uma variável aleatória desse tipo aqui. Tá legal? Se acontece alguma coisa, ela é 1. Se acontece outra coisa, ela é 0. Ok? Vamos imaginar isso. Como que fica o valor esperado de x? O valor esperado de x é somatório de x, f de x para todo x. Certo? Por definição. Mas como é que fica isso aqui na prática? Como é que fica? Se você vai fazer o somatório de x para todo x, só tem dois x possíveis. Vai ser 0 vezes f de 0 mais 1 vezes f de 1. Concordam? E quem é f de 0? F de 0 é a probabilidade do x ser 0 mais 1 probabilidade do x ser 1. Concordam? Todo mundo entendeu? Só que o que acontece? O que vai acontecer nesse cara aqui? Ele vai sumir. Por quê? Porque é 0 vezes. Então vai ficar só isso aqui, ó. Probabilidade x igual a 1. Estão vendo? Agora é o seguinte, vamos voltar para lá.
L de A é como se fosse uma variável aleatória que assume dois valores, 0 e 1. Então, vai ser 0 e aqui o 1, vezes a probabilidade dela ser 0, aqui, e vezes a probabilidade dela ser 1 aqui. Agora, vamos pensar. Qual é a probabilidade da função perda assumir o valor 0? O que tem que acontecer para a minha perda ser 0? Qual é o evento que tem que acontecer para a minha perda ser 0? Eu tenho que acertar. E o que significa acertar? O valor do x verdadeiro tem que bater com a minha previsão. Certo? Então, quando é que eu vou ter perda 0? Quando o valor de x for exatamente igual à minha previsão. Mas a outra perda que eu posso ter é a perda 1. 1 vezes a probabilidade da perda ser 1. Qual é a probabilidade da perda ser 1? Quando é que minha perda vai ser 1? Quando o x verdadeiro não assumir o valor da minha previsão, ou seja, quando o x for diferente de A. Todo mundo enxergou isso daqui? Quando o x for diferente de A, a minha perda é 1. Quando o x for igual a A, a minha perda é 0. Tá claro? Eu acabei de fazer a mesma coisa que eu fiz no quadro, só que com uma variável aleatória L de A. Certo? Vocês estão muito calados. Está me deixando mal. Então, eu vou só fazer aqui um paralelo, né? Eu estou dizendo o seguinte. É como se fosse isso aqui, ó. C, esperança de L é 0. Ok isso aqui? Aqui eu fiz agora com L ao invés de X, certo? Eu só estou dizendo para vocês que L ser igual a 0 é a mesma coisa que X igual a A. E L igual a 1 é a mesma coisa que X diferente de A. Certo? É isso que está lá no slide. Tá legal? Se vocês não estão entendendo, me perguntem, por favor. Então, eu fiquei com essa expressão aqui. O primeiro termo está multiplicado por 0, então ele vai morrer. E aqui vai ficar o segundo termo, que é 1 vezes probabilidade de x diferente de A. Então, ficou perda esperada é igual à probabilidade de x diferente de A. Eu vou escrever o complementar. Quem é o complementar de x diferente de A? É exatamente x igual a A. Todo mundo está enxergando? Então, probabilidade de x diferente de A é 1 menos a probabilidade de x igual a A. Só que o que é probabilidade de x igual a A? É exatamente f de A. Vocês concordam comigo que probabilidade de x igual a A é f de A? É exatamente isso aqui. Tá legal? Agora é o seguinte, a conclusão aqui, tá? Por que eu estou escrevendo desse jeito? É porque eu estou no caso discreto, então por isso tem esse probabilidade de x igual a A. Se eu tivesse no caso contínuo, isso aqui seria 0, essa probabilidade aqui. Tá? Mas dá para demonstrar que o resultado é o mesmo. Tá? Mas vamos olhar para esse aqui. 1 menos f de A é a minha perda esperada. Como é que eu faço para esse termo aqui ser mínimo? Certo? 1 menos f de A. F de A é a função de probabilidade aplicada em algum ponto A, que eu vou aplicar. Qual é o ponto A que eu vou aplicar para poder fazer com que 1 menos f de A fique o menor possível? Tá? Então, aqui está escrito, ó, para minimizar a perda esperada, eu tenho que maximizar esse termo aqui. Ó. Em outras palavras, eu tenho que descobrir qual o valor do argumento de f que a torna máxima. Só que essa é a definição de moda.
Se eu colocar aqui no lugar do A exatamente a moda, eu vou pegar a maior probabilidade possível que eu tenho, porque a moda é a mais provável. Então vai ficar 1 menos o maior valor possível. Então eu vou estar minimizando a perda esperada. Então a resposta aqui é chute na moda. Entenderam esse finalzinho aqui? Que eu tentei aumentar aqui esse valor para reduzir, com intercondicional negativo, né? Vai reduzir a esperança da perda. E o maior valor que eu tenho de f de A é quando eu estou aplicando na moda pela definição da moda. Aqui, ó. O máximo da f de x, tá, é quando eu aplico em M, ó. Certo? E esse M é a nossa moda. Tá legal? Então, assim, qual é a conclusão disso aqui? Se eu chegar para você e falar, eu vou sortear um número de uma dezena da Mega Sena. Vai sair uma dezena da Mega Sena agora e você tem que apostar, fazer uma aposta, e se você acertar a bolinha que sair, você vai ganhar um prêmio. Se você errar, você não vai ganhar. Não interessa se você errar por pouco. Se você errar, você não vai ganhar. Ok? E aí vamos imaginar que você descobre que a bolinha 51 ela tem uma chance um pouquinho maior do que as outras de sair. Tá? Imagina que a bolinha 51 é uma bolinha que tem um peso um pouquinho maior que as dos outros, do que as das outras bolinhas. Então ela é mais provável que as outras de sair, certo? Apesar de ser muito improvável você acertar chutando nela, tá? Ainda assim a decisão racional é chutar nela. Tá legal? Se você não chutar nela, você está sendo irracional, se você não fizer uma previsão baseada nela. Entenderam isso? Professor, Oi. nesse exemplo que você deu agora, no caso, essa bolinha 50 tinha alguma coisa que faz ela ser mais provável que as outras. Isso. Por exemplo, se eu tenho um sorteio honesto de uma bolinha de bolinhas de 1 a 10 e já saíram 10 sorteios e a bolinha 5 foi a que mais saiu. No 11º sorteio, o sorteio vai continuar sendo honesto. Essa bolinha 5 vai ter. Seria racional eu apostar na bolinha 5? Aí vamos lá. Se o sorteio é honesto e você sabe disso, o fato do que aconteceu no passado não te traz nenhuma informação nova. Tá? Vamos imaginar assim: você está observando esse fenômeno, você está olhando o sorteio, você está vendo as pessoas jogarem. Você não tem certeza se aquele jogo é honesto ou não. Tá? Se você não sabe se o jogo é honesto ou não e percebe que há um padrão favorecendo uma bolinha, você tem que chutar nessa bolinha. Agora, se você sabe que o jogo é honesto, mesmo que você observe um padrão, não importa. Se o jogo é honesto, o padrão não pode se sobressair em relação à honestidade. É igual a moeda, né? Qual é a probabilidade de sair cara numa moeda honesta? É meio. Não me interessa se você jogou 100 vezes seguidas a moeda e saíram 100 caras seguidas, certo? Essa é uma pergunta que eu te faria. Se eu mostrasse na sua frente uma moeda, eu jogasse 10 vezes seguidas e saíssem 10 caras, tá? Fiz isso na sua frente. Mas eu, ao mesmo tempo, dissesse para você, eu não estou mentindo, essa moeda é honesta. Faz uma previsão do valor que vai sair agora, na próxima vez que eu jogar. É racional você chutar no cara e racional você chutar na coroa. Porque no cara é ótimo, né? Na cara ou na coroa. É racional as duas, porque as duas têm a mesma probabilidade. Tá? Agora, se você chegar e falar, não, eu não acredito nele, eu não acredito que essa moeda é honesta. Para mim, parece que é mais provável sair cara do que coroa. Então a decisão racional é chute cara. Tá? As pessoas que fazem aqueles livros lá de aposte na Mega Sena, as dezenas que não saíram ainda, não sei o quê, no fundo, eles estão meio que assumindo que eles não acreditam que aquele sorteio é honesto
e eles acham que tem vício. Então, eles estão tentando descobrir o vício com base nos dados para tentar fazer previsão. Mas, de novo, eu já comentei com vocês, o número de sorteios feitos até hoje é muito pequeno para detectar qualquer tipo de vício naquilo de lá. Ao que tudo indica, parece que não tem vício. Entenderam? Uhum. Mas o ponto é, o mais importante de tudo, se você perceber que numa situação de incerteza, em que é tudo ou nada, ou você ganha ou você perde, se você perceber que existe um valor que tem uma chance um pouquinho maior que a dos outros de acontecer, você tem que chutar nele para ser racional. Se você não chutar nele, você está sendo irracional, você está indo contra a lógica, certo? Professor, Oi. isso na verdade remete um pouco a processo estocástico, Não esse sei tipo de se, previsão. não sei se chega. Pode ter a ver que você pode fazer esse tipo de previsão também em processos estocásticos. Mas isso aqui é uma coisa anterior a processo estocástico. Isso aqui é da teoria da decisão mesmo, tá? Ah, sim, sim, sim. Então, assim, teoria dos jogos que o pessoal fala são coisas avançadas em relação à teoria da decisão, mas envolve isso aqui também. Você estuda perdas, estuda coisas desse tipo, tá? É que teoria dos jogos Não, você não tem tem. memória, é porque não tem memória, então, tipo, um processo estocástico é definido dessa forma, né? Porque não tem memória. Não, na verdade, o que não tem, alguns processos estocásticos não tem memória, mas nem todo Ah, processo estocástico isso, não tem memória, isso. tá? É verdade. Tá É que legal? eu tava lembrando de Deus de Markov, esquece. Na verdade, a cadeia de Markov, ela tem a memória do passo anterior, né? Isso, E verdade. tem uns que não tem memória nenhuma, que é tipo passeio. Tem alguns que são totalmente um ruído branco, não tem memória nenhuma. Um passeio aleatório depende do passo anterior. Tem vários processos estocásticos que dependem do passado. Tá? Mas aqui o que eu estou dizendo é essa situação. Qual a melhor previsão para amanhã que você tem? Você tem que chutar. Vamos lá, pensa na sua perda. Vou ter perda quadrática, chuta na média. Vou ter perda absoluta, chuta na mediana. Eu vou ter perda total ou zero, chuta na moda. Ok? Entenderam? Então, Entendi, lá na primeira, na letra A, é que quando o A é igual a esperança, isso mesmo, quando o A é igual a esperança, a gente tem que esse segundo membro aí do mais fica zero e só fica a variância, não é isso? isso, exatamente. E, Se eu e o que. perguntasse para você assim, qual vai ser a sua perda esperada quando você chutar na média? A minha perda esperada quando eu chutar na média vai ser exatamente a variância de x. Se a variância de x for grande, eu posso ter perdas grandes. Se a variância de x for pequena, eu vou ter perdas pequenas. Mas ela vai estar sempre minimizada, porque não vai depender de mim. O meu erro vai depender só do fenômeno e não de mim. Isso tem a ver porque a variância ela fica em torno da média, não é isso? Não, não. Não, Em não é em relação ao que torno eu da estou média em falando, si. É porque a variância, ela na verdade calcula a distância dos isso, pontos em exatamente. relação à média. Então Perfeito. é por causa disso que a gente escolhe a média, não é isso? Não, não é por isso. Não. Não, não é por isso. Tá? É verdade que a perda vai ser função da variância, ok? Por causa da variabilidade natural que a gente tem da própria variável do fenômeno que eu estou estudando, certo? Se eu chutar na média, eu vou bem ou mal errar em relação a essas diferenças em relação à média. Então, nesse sentido, tem uma relação com a variância, tá? Mas a minha decisão aqui de minimizar, tá? Vem por causa dessa decomposição que eu faço aqui, ó. Eu decomponho a minha perda esperada em dois termos. Um termo que depende do fenômeno e um termo que depende de mim. Eu vou minimizar o termo que depende de mim, aqui da minha decisão, tá? Mas no fundo, o que você falou tem alguma intuição, porque se você chuta na média, você vai errar basicamente a variabilidade que existe em torno da média. Então, você vai errar a variância. Nesse sentido, tem uma intuição por trás. Show. Então é isso realmente que eu pensei, então estou indo no caminho certo. Isso aí mesmo que eu pensei. Perfeito. Ok, pessoal? Entenderam? Então, guardem esses conceitos para a vida, não só para cá. Para a vida de vocês.
Porque muita gente sempre fala, chuta na média. Chuta na média. Tem situações que você não tem que chutar na média. Tá? E eu estou tentando mostrar para vocês aqui quais são essas situações. Tá? Bom, então fizemos esse tópico aqui. Como eu falei, eu prometo para vocês que isso vai voltar na graduação inteira. Tá? Inclusive aqui também no curso. E esse daqui façam como exercício. É um pouquinho chato, tá? Porque tem que abrir isso aqui em vários termos. E aí tem que minimizar. Como é que você minimiza alguma coisa aqui lá usando o cálculo 1? Você tem que derivar, igualar a zero e encontrar o valor de A que minimiza a expressão toda. Tá? E vai dar exatamente a mediana. E você pode perguntar, como que vai dar em função da mediana? É porque em algum lugar aqui vai aparecer função acumulada. Tá? Vai aparecer função acumulada em algum lugar aqui dentro. São as dicas que eu dou. Em algum momento mais para frente eu faço essa demonstração. Tá bom? Então tentem fazer, por favor, e me cobrem depois mais para frente para eu fazer no quadro. Tá legal? Uma dúvida. Oi. Eu abro essa integral de duas formas. Não, essa parte aí da mediana. Ok. Eu faço ela de duas formas, não é isso? Para se livrar do módulo. Você tem que se livrar desse módulo. Para se livrar do módulo. Entendeu? A primeira coisa é se livrar do módulo. E eu lembro das definições de esperança que a esperança não está definida em menos infinito e zero, não é isso? A esperança não está definida em menos infinito e zero? Ou estou errado? Não, a definição de esperança é outra coisa, tá? A esperança está definida. Lembra aquilo que a gente falou? Quando é que ela está definida? Quando ela é finita e assim por diante. Não tem nada a ver com isso. É só como resolver isso aqui. É uma coisa de cálculo. Resolva essa expressão aqui e depois minimize ela em termos de A. Tenta encontrar o A que minimiza. Derive em relação a A. É basicamente isso que tem que fazer. Esquece que é uma esperança. Apenas minimize esse termo aqui. Essa é a questão. Tá bom? E aí depois a gente vê o que dá. Quer dizer, o que dá está aqui, né? Certo, pessoal? Essa aqui a gente já tinha visto na aula passada. Eu comentei com vocês. E aí vamos ver mais algumas. Tá? Essa daqui, eu vou até fazer no quadro, apesar de estar ali. Ela está no slide, tá? Então vocês não tem que se preocupar. O quadro é só para eu poder... Quero mostrar algumas coisas aqui. A gente já viu isso aqui, ó. O que é isso daqui? É uma função indicadora que significa o quê? Se é uma função indicadora, ela só assume dois valores. Ou ela é 1 ou ela é 0. Certo? Apareceu função indicadora, você já sabe. Ou ela é 1 ou ela é 0. Quando é que ela vale 1? Definido no intervalo? Esse A aqui é um intervalo. O A é um intervalo. Então, quando é que ela vale 1? A gente já fez várias assim. Vamos ajudar vocês aqui. Não, não é isso, Bernardo. Vamos lá. Quando a gente escrevia assim, ó. O que significa isso daqui? Ela é 1 e 0. Quando é que ela vale 1? Quando x está entre 0 e 1. Quando x pertence a 0, 1. Quando é que ela vale 0? Caso contrário. Quando x não pertence a 0, 1. Concordam? Pode ser caso contrário também, professor? Pode, dá no mesmo. Dá no mesmo, ok. Tá bom? Isso aqui é uma função de um xzinho. Então, se eu escrever uma variável aleatória desse tipo aqui, ó, isso aqui é uma g de x. É uma função de x. Ela vale 1 quando? Se A? Se A, não. Não, x pertence a A. Ah, sim. Né? Se x
pertence. Então, aí Eduardo fez uma pergunta. Quando a gente escreve assim, tá? O que importa é, o que entra aqui embaixo é um conjunto. Certo? Se é um intervalo ou não, vai depender se é discreto ou contínuo, mas é um conjunto. Então, vai ser basicamente isso daqui. Tá claro para todo mundo? Ok? Agora vamos lá. Um outro paralelo importante. Isso que está aqui, tá? É uma g de x. É o que você aprende lá em cálculo 1. É uma função. Ponto. Uma função. Agora, quando você olha uma indicadora com um x aqui dentro, certo? Isso daqui é uma g de x. Qual é a diferença de g de x para g de x? A diferença é que x para mim é uma variável aleatória. X para mim é um número. Entenderam isso? Então, o x é o valor observado do x. Tá? Então, isso daqui ó, é uma variável aleatória. Certo? Porque ela é uma função de uma variável aleatória x. Certo? E ela tem dois valores possíveis. Ela é 1 quando x pertence a A e 0 caso contrário. Então, tem sentido, se ela é uma variável aleatória, a gente já fez essa conta. Nesse caso da perda esperada, eu acabei de fazer essa conta. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que tem sentido fazer isso aqui. Ó. Tem sentido. Por quê? Porque o que está aqui dentro é uma variável aleatória que é uma função da variável aleatória x. Todo mundo entendeu a ideia aqui? Agora vamos olhar outra coisa também, que é um erro de notação que vocês podem cometer e que eu não quero que vocês cometam. Tá? Que é o seguinte. Quanto vale isso daqui? 2. Certo? Então, quanto vale isso daqui? Todo mundo entendeu isso aqui que eu acabei de escrever? E outra coisa é isso aqui. Certo? E isso daqui é isso aqui. Tá? Agora, esperança de um x constante é o x. Então, nunca façam esperança e coloquem aqui um x. Isso vai dar maior confusão na vida de vocês. Principalmente em probabilidade 2. Aqui em probabilidade 1 é só notação. Em probabilidade 2, isso pode fazer você errar tudo, se você não perceber esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, muito cuidado, tá? X é um número, x é a variável aleatória. Tá legal? Então, só para a gente lembrar, você vai dizer, pô, agora está inventando isso, essa é nova, né? Da onde que ele tirou isso? Vamos lembrar aqui, por exemplo, no caso discreto, quem é f de x no caso discreto? Qual é a definição disso? É uma probabilidade. É o que isso aqui, no caso discreto? Quem é a f de x no caso discreto? X igual a x. Ok? Lembrem disso. Tá bom? Dito isso, vamos olhar para cá agora. Qual é o valor esperado de uma função indicadora? Sempre que você olhar uma função indicadora e quiser saber o valor esperado dela, você vai poder fazer isso direto. Qual é o raciocínio que você tem que fazer? Então vamos lembrar aqui. Note que a função indicadora é uma g de x, que eu acabei de falar, que só assume dois valores, ou seja, ela é discreta.
Tá legal? Então, esperança de g de x é somatório de g de x f de x. Até aqui tudo bem? É a definição aqui de esperança de g de x. Agora vamos substituir g de x por indicadora. Tá? Então vai ficar a esperança da indicadora é igual a esse somatório aqui. Quais são os dois valores possíveis da minha indicadora? 0 e 1. Qual é a probabilidade da indicadora ser 0? Vamos olhar para cá. Qual é a probabilidade da indicadora assumir o valor 0? Vamos lá. Ele perguntou como eu estou lidando com um conjunto. Não, sempre vai ser um conjunto, certo? Eu não estou dizendo que eu estou no caso discreto. Eu não estou dizendo que o x é discreto. Tá? Esse A aqui pode ser um conjunto de 1, 2, 3, como ele pode ser um intervalo. Mas a g de x é discreta sempre, porque ela só assume dois valores. Ok? Ó, isso que eu falei agora é importante. X pode ser discreto ou contínuo, mas a função indicadora sempre vai ser discreta, porque ela só assume dois valores. Todo mundo entendeu isso que eu falei? A variável, que é uma função indicadora, sempre será discreta, mesmo que o x que está entrando aqui dentro não seja. Tá? Mas aí vamos lá, responda a minha pergunta aqui. Qual é a probabilidade da função indicadora assumir o valor 0? O que tem que acontecer para a função indicadora assumir o valor 0? A probabilidade disso acontecer é a probabilidade de que acontecer? Do x não pertencer a A. E qual é a probabilidade da função indicadora assumir o valor 1? É a probabilidade do x pertencer a A. Todo mundo entendeu isso que eu falei aqui? Deixa eu voltar para cá. Então, a função indicadora assume o valor 0 vezes a probabilidade dela ser 0, mais 1 vezes a probabilidade dela ser 1. O que vai acontecer aqui? Sempre vai acontecer isso. O 0 vai sumir e vai ficar o segundo termo. E olha a expressão que a gente chegou. Essa é a expressão que eu queria mostrar. A esperança de uma função indicadora sempre vai ser igual à probabilidade do argumento que está aqui pertencer ao intervalo que está aqui embaixo. Ok? Sempre vai ser isso. Tá? Então, aqui tem um exemplo, para ver se vocês entenderam. Seja x geométrica P. Obtenha essa esperança aqui. Façam para mim isso aqui agora aí. Tá? Façam rapidinho isso daqui. E com base nesse resultado que está aqui, ó. Tá? Aí você vai dizer, não lembro da geométrica. Vamos escrever a geométrica aqui para ajudar. Né? Se x é geométrica P, f de x é igual a P 1 menos P, x menos 1, assim por diante. Ok? Até vou escrever aqui para vocês não terem que olhar para o quadro. Eu quero esperança da indicadora de x 3. Aquilo ali é um 3, tá? Isso aqui é um 3. E deixa eu ver aqui. É o exemplo 7.
Ok? Eu quero que vocês façam isso daqui com base nesse resultado que está aqui. Ó. Vocês podem anotar esse daqui, esse resultado aqui. É sempre a probabilidade de x pertencer a esse conjunto que está aqui embaixo, o valor esperado da indicadora. Tá? Então, me digam quanto vale isso daqui. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Oi? Eu fiz aqui, é que eu não tô conseguindo escrever. É 3p menos 2p ao quadrado? Não sei, eu não fiz. Ah, tá. Eu vou fazer aqui. Então, eu não sei. O importante é entender o que está acontecendo. Tá? Entender que quando aparecer uma função indicadora, vocês sabem achar o valor esperado dela, porque ela é uma função de variável aleatória, ela é uma função de x. Caso, como é uma função indicadora, não importa se o intervalo está fechado e o intervalo está aberto, não é isso? Não, isso importa sim. Isso importa. Tá. Tá? Isso importa. Para não importar, só não importaria se o x fosse uma variável aleatória contínua. Tá? O x aqui é uma variável aleatória discreta, que a geométrica é uma variável aleatória discreta. Então, se ela é discreta, eu preciso... o Eduardo está perguntando aqui, eu não sei se essa é a resposta, tá? Eu vou esboçar aqui a conta e depois vocês vejam se bate ou não, tá? Então, só respondendo ao Júlio, como é uma variável aleatória discreta, faz diferença em intervalos abertos e intervalos fechados. Se fosse o caso contínuo, não ia fazer diferença nenhuma. Eu acho que eu não tenho a resposta aqui. Mas não se preocupe, o mais importante é entender o conceito, tá? Não precisa simplificar e tal. Vamos ver se vocês fazem. Mais alguém conseguiu fazer? Vê que o Eduardo já fez uma versão. Júlio também. Mais alguém conseguiu fazer alguma coisa aqui? Para a gente poder fazer? Sim? Não? Sim? Mais alguém? Pegar uma amostra de tamanho 4. Estou com uma amostra de tamanho 3 só. Silêncio. Eu sei que é ruim de escrever no chat ao mesmo tempo que está fazendo conta, né? Mas alguém não tem noção do que é para fazer, pode falar, não tenha medo. O chat não aparece no vídeo, tá? Quando a gente grava, não aparece na gravação, tá? Pode escrever ali. Tipo, tô desesperado, não tô entendendo nada. Pode escrever que não vai ficar gravado, tá? Espero que não tenha ninguém nessa situação, tá? Pois é. EAD tem essas coisas, né? Não sei até quando isso vai, mas vamos fazendo o que dá, né? Não é bem EAD, né? É remoto. A gente está fazendo aqui, não é ensino à distância, né? Educação à distância é ensino à distância, né? A gente está fazendo uma aula remota, mas ela não é necessariamente nos mesmos moldes do EAD, né? Porque o EAD, geralmente, vocês poderiam fazer tudo no tempo de vocês. Vocês não teriam que assistir essas aulas todo dia síncronas, assim como a gente está fazendo, né? Mas
Ok? Posso fazer aqui? Vou fazer, tá? Basicamente, é bem simples aqui. Tá? O que eu tenho que fazer? Esperança dessa indicadora, a gente acabou de ver, a esperança de uma indicadora sempre vai ser igual à probabilidade do argumento, certo? Pertencer ao intervalo que está ali. É só isso aqui. Então, qual é a probabilidade do x pertencer a esse intervalo? É a probabilidade de x ser igual a 1 ou x igual a 2 e só, né? Porque x não pode ser 3. Isso daqui é a probabilidade de x igual a 1 mais a probabilidade de x igual a 2. É só isso aqui. Então, vai ficar a probabilidade de x igual a 1 é simplesmente p, né? 1 menos p elevado a zero, mais a probabilidade de x igual a 2, que é p 1 menos p. Então, essa probabilidade aqui, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Aqui, só para a gente lembrar, né? Isso aqui é 2 menos 1. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que P que multiplica 1 mais 1 menos P. Certo? Coloquei em evidência, né? Ficou P no primeiro termo e P vezes 1 menos P no segundo termo. Se eu colocar o P em evidência, fica 1 mais 1 menos P. Então, tá certo isso? P mais P1 menos P, né? Tá certo. Então, isso daqui vai ser... nem sei se ajuda a escrever assim, né? Eu acho que nem ajuda. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Eu vou deixar da outra forma que eu ainda acho que é menos feio. Vai ficar só P mais... Só isso aqui. Tá? Acho que não ajuda muito juntar. Tá bom? Essa é a resposta. Se o P fosse meio, ainda daria uma interpretação aqui, mas é só isso. Só queria que vocês vissem que quando aparecer uma esperança de uma indicadora, não tenham medo. Tá? Simplesmente saibam que é só calcular essa probabilidade do x pertencer ao intervalo. Tá? Existe uma outra notação de indicadora, que eu vou comentar com vocês aqui. Tem umas situações mais específicas em que pode aparecer assim, ó. Indicadora. Olhem isso daqui. O que parece ser isso daqui? O que a intuição diria para você? Indicadora de x igual a A. É esquisito, né? Essa é uma notação que também é usada, tá? Mas isso daqui seria a mesma coisa que escrever assim, ó. Certo? Imaginem um conjunto que dentro dele só tem o elemento A, certo? Então, é uma indicadora que vai ser quando o x está aqui dentro, ou seja, só tem uma opção. Quando x é igual a A, ela vale 1. E 0 caso contrário. Essa daqui, ó, está dizendo a mesma coisa que isso. Só que como é um elemento só, às vezes a gente escreve desse jeito aqui, ó. Todo mundo entendeu?
Então, o que tem que vir na mente aqui? Essa indicadora está dizendo para você o seguinte: quando x é igual a A, ela vale 1. Quando x é diferente de A, ela vale 0. É a mesma coisa que fazer assim. Só que é um conjunto que só tem um número dentro, só tem um elemento. Então, às vezes, é mais fácil escrever desse jeito aqui. Todo mundo entendeu? É a mesma coisa. É uma dúvida que eu tive gigantesca agora Hum, sobre a esperança da indicadora hum, da geométrica. hum. Como eu dei uma indicadora no intervalo de 1 a 3 da geométrica, é diferente de eu calcular a esperança da geométrica, não é isso? Com Porque a certeza. esperança da geométrica seria x vezes F de... a probabilidade mais para cada x, Isso, é né? completa... Porque é o somatório de x vezes a f. Isso, é completamente diferente. Ah, tá. Então é isso que eu fiz errado, que eu entendi. Tá bom? Isso aqui não é o valor esperado de x, é o valor esperado da indicadora de x. É uma nova variável aleatória que só assume dois valores, 1 e 0. Tá bom? Bom, então aqui, esse é o exemplo. Isso aqui eu estou botando como tópicos especiais, porque são coisas, tá? Essas observações, isso aqui, porque são coisas que vão aparecer toda hora aqui para gente, tá? E aí nós chegamos na parte que eu queria mostrar hoje aqui para vocês também, que são desigualdades importantes, tá? A gente vai vocês vão aprender durante a graduação várias desigualdades importantes. Nessa disciplina aqui, tem duas que são as mais importantes, tá? São duas de dois russos, tá? Uma é a desigualdade de Markov, tá? Que é o mesmo lá das cadeias de Markov. Vai aparecer esse cara demais aqui na frente de vocês ainda na vida. E a desigualdade de Chebyshev, tá? Que é outro russo também. E vai aparecer em todas as disciplinas de estatística também até o final do curso, tá? Esse Chebyshev aqui, ó, vocês vão encontrar várias versões dele escritas nos livros. Por quê? Porque o cara é russo, então ele não usa o nosso alfabeto, tá? Então vocês vão encontrar Chebyshev sem esse T aqui da frente. Vocês vão encontrar Chebyshev sem esse V aqui, colocando dois Fs no final, Chebyshev, vocês vão encontrar, tá? Mas em geral os livros colocam assim, ó, Chebyshev desse jeito aqui, tá? Markov já não tem muita dúvida, né? E é uma desigualdade que serve para a gente encontrar um limite superior para uma determinada probabilidade, tá? Então é como se fosse assim, ó. Olha que coisa curiosa que ele dá para a gente. Seja x uma variável aleatória não negativa. Então, um exemplo disso, uma geométrica, uma binomial, uma hipergeométrica, certo? Uma exponencial. O que não pode? Uma normal. A normal não pode, porque a normal é uma variável aleatória que assume valores positivos e negativos. Tem que ser uma variável aleatória não negativa. Qualquer variável aleatória. O cara provou que a probabilidade do x ser maior que uma determinada constante nunca vai ser maior do que a esperança de x sobre essa constante. Tá? Isso aqui é uma coisa muito forte que esse cara fez. Tá? Porque ele está falando esse resultado aqui, ó, sem dizer a distribuição de x. Ou seja, isso vale para o caso discreto, vale para o caso contínuo, vale para qualquer variável aleatória. Tá? E antes de fazer a demonstração aqui, que está aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês um exemplo. Tá? Eu quero fazer o exemplo 8 e o exemplo 9 usando esse resultado aqui. Ó. Tá? Então eu vou para o quadro para vocês verem como isso aqui é interessante. Tá? Então vamos lá. Ali diz o seguinte: probabilidade de x maior ou igual a um epsilon, tá? É sempre menor ou igual à esperança de x sobre epsilon. E isso vale para todo epsilon maior do que zero. Tá legal?
É isso aqui que está dito naquele resultado que o Markov provou. Tá? Existem versões sem o menor igual, mas vamos aqui, vamos para a gente padronizar. Tá? Sempre maior igual aqui, sempre menor igual aqui. Porque isso vai fazer diferença no caso discreto, no caso contínuo. Então, vamos definir sempre desse jeito aqui que nós vamos ficar igual o curso todo. Tá bom? Maior igual e menor igual. Tá legal? Então, com base nesse resultado aqui, vamos fazer o exemplo 8. Tá? Antes de eu fazer o exemplo, olhem como isso aqui é interessante. Sabendo a média de uma variável aleatória, você vai conseguir ter noção sobre as probabilidades associadas a ela. Só sabendo a média. Não precisa saber a distribuição, só a média. É isso aqui que é o maneiro desse resultado. Tá? Então aqui, ó, seja uma variável aleatória não negativa com média meio. Encontre uma cota superior para essa probabilidade aqui. Então, o que está dizendo esse problema? Você tem x variável aleatória não negativa. Ok? Ele está dizendo também que esperança de x é igual a meio. Tá legal? Existem infinitas variáveis aleatórias com média meio. Tá? Então, e ele pergunta para você o seguinte. Isso daqui, ó, é impossível você saber quanto vale essa probabilidade aqui se você não conhece a distribuição de x, concorda? É impossível. Você nunca vai saber a probabilidade de x maior ou igual a 2 se você não conhecer a variável aleatória. Tá? Mas você consegue encontrar um limite superior para essa probabilidade, ou uma cota. É como se fosse assim, ó, eu não sei quanto vale isso, mas eu garanto para você que esse valor é menor ou igual a quê? Vamos olhar lá o que está dito. Sempre vai ser menor que a esperança da variável aleatória dividido pela constante que você colocou aqui. Então, o que vai dar aqui? Vai ser menor do que 2 sobre... Não, 2 não, né? Meio sobre 2. Ok? Que vale 1/4. Olhem que surreal que isso aqui está dizendo para a gente. Eu não sei quanto vale a probabilidade de x maior ou igual a 2. Mas, com certeza, essa probabilidade é menor ou igual a 1/4. É menor ou igual a 0,25. E isso vale para qualquer variável aleatória com média meio. Certo? Desde que ela seja não negativa. Entenderam isso? Tá? Isso é um resultado muito forte. Eu vou dar um exemplo. O Igor pediu para eu repetir. E eu vou dar um exemplo aqui. Opa. Vamos dar um exemplo. Eu vou fazer um exemplo aqui 8 linha, tá? Eu vou fazer o exemplo 8 linha, certo? Que vai ser o seguinte. X é número de pessoas que entram na sua loja. Certo? Aqui vamos botar diariamente. Imaginaram isso aqui? Você é dono de uma loja gigantesca. Tipo, você é dono de uma loja, tipo um hipermercado, alguma coisa assim, que é muito grande. Tá? E você modela o número de pessoas que entram na sua loja diariamente. Você tem um modelo para isso. Tá? Você pede para alguém fazer uma estatística para você e você sabe, pelo histórico, por exemplo, tá? Você sabe que, em média, tá? Entram... Até melhor, eu vou mudar. Você não é dono do hipermercado para ficar mais real, tá? Você tem um pequeno negócio.
Vamos imaginar que, em média, entram mais ou menos umas, sei lá, umas 50 pessoas na sua loja por dia. Imaginar essa situação? E você tem um número de funcionários lá que você tem trabalhando para você, e você quer saber se tem risco de algum dia a tua loja estar lotada e você não conseguir atender as pessoas que estão lá dentro, tá? Então, assim, alguém poderia perguntar, você poderia perguntar lá para alguém o seguinte: qual é a probabilidade, certo, de entrarem mais de 100 pessoas na minha loja em um dia? Qual é essa probabilidade? Certo? Aí você vai dizer, pô, você foi contratado por esse cara. Ele chega para você e pergunta na entrevista de emprego isso, de supetão, assim. Ó, entra 50 pessoas em média aqui na minha loja e eu queria saber, sei lá, se entrarem mais de 100 pessoas. Qual é a probabilidade disso acontecer? Porque se isso acontecer, eu não vou dar conta. Eu vou ter que contratar mais gente. Porque 100 para mim é o limite, é o quanto que eu aguento. Senão eu vou ter que expandir meu negócio. Qual é a probabilidade disso acontecer? Sem saber nada, você não pode saber quanto vale essa probabilidade. Você até consegue, você vai aprender nessa disciplina, inclusive, uma maneira de estimar essa probabilidade aqui. Tá? Agora, digamos que você nem quer estimar, eu só quero saber o seguinte: tem como ter um limite superior para essa probabilidade aqui, independentemente de qual seja o comportamento dessa distribuição? Tem. Isso aqui sempre vai ser menor do que o quê? Do que esperança de x sobre 100. Ok? Então, assim, não é algo muito forte aqui que você descobriu, porque você descobriu que essa probabilidade que o cara está interessado é menor do que meio, certo? Mas já é alguma coisa. Antes você não sabia nada, certo? Essa probabilidade poderia ser 0,9, poderia ser 0,8. Você já sabe que não é. É menor do que meio, ok? Porque você usou a desigualdade de Markov. Todo mundo entendeu? E vejam aqui o seguinte: se o cara tivesse interessado num valor extremo, por exemplo, assim, ó, pô, e se viessem mais pessoas, se viessem 500 pessoas, será que pode vir 500 pessoas na minha loja num dia? Qual seria o limite para essa probabilidade? Qual seria a cota superior? Se o cara perguntasse para você, ó, em média vem 50 por dia. Qual é a probabilidade de virem mais de 500 pessoas por dia na minha loja, num dia específico? Qual é a probabilidade disso acontecer? Você vai dizer, não sei. Mas essa probabilidade é menor ou igual a 50 sobre 500. Certo? Todo mundo entendeu? Ou seja, é menor que 0,1. É muito improvável isso acontecer. Sem saber nada da distribuição do cara. Isso é surreal, isso vale para qualquer variável aleatória. Tá? E aí aqui, ó, o exemplo 9 está pegando dois casos. Uma binomial e está pegando a, como é que é? A exponencial. Uma exponencial com um parâmetro 2, para mostrar que isso aqui é verdade. Tá? Então, eu vou só mostrar para vocês aqui agora. Peraí, deixa eu só ver aqui onde é que eu estava. Aqui é o 8. Então, deixa eu colocar aqui o exemplo agora 9. Tá? De novo, né? Eu tenho a esperança de x igual a meio. Só que agora eu tenho dois casos. Tá? Vou fazer assim. O a, x é uma binomial 1 meio. A gente já viu essa distribuição, mas eu vou escrever aqui para a gente relembrar. Tá? A gente vai estudar depois a binomial com detalhes, não precisa decorar distribuição nenhuma, tá? Então, aqui vai ser f de x, que era combinação de nx a x. Então, vai ficar combinação de 1x a x, que é 1. Tá? Isso aqui, eu vou lembrar vocês, tá? Isso aqui seria a combinação de 1x a x, meio elevado a x,
1 menos meio elevado a 1 menos x. E aqui era para x igual a 0, 1 até n. Mas como para no 1, n é igual a 1, é isso aqui. Isso aqui é uma binomial 1. Tá? Só que essa expressão dá para simplificar. Se você olhar aqui, ó, combinação de 1x a x é 1, meio elevado a x, e aqui também é meio elevado a 1 menos x, quanto que dá meio elevado a x vezes meio elevado a 1 menos x? Quanto que vai dar isso aqui? Meio para x igual a 0 e 1. Só deu isso aqui. O que significa isso? É uma variável aleatória que assume dois valores, 0 e 1. Qual é a probabilidade de ser 0? Meio. Qual é a probabilidade de ser 1? Meio também. Tá? É uma variável aleatória que assume dois valores com a mesma probabilidade. É uma binomial 1 meio. Ela tem um nome, ela é a Bernoulli, mas eu vou deixar para falar disso mais para frente. Tá? Então, esse é o primeiro caso. Agora vamos calcular aquela probabilidade lá. Qual é a probabilidade de x maior ou igual a 2 nessa distribuição aqui? Nessa distribuição aqui, qual é a probabilidade de x maior ou igual a 2? O Bernardo falou 0. Todo mundo está enxergando que essa variável aleatória aqui, ó, ela só assume dois valores, 0 ou 1, com probabilidade meio cada um. Ela nunca vai ser 2. Nunca. Então, quanto é que deu essa probabilidade aqui? 0. Tá? Lembrem, a gente usou Markov para dizer o quê? Que essa probabilidade, no item aqui, né, vamos voltar aqui, ó, qualquer variável aleatória não negativa com média meio, essa probabilidade é sempre menor do que 1/4, menor ou igual a 1/4. Eu acabei de mostrar um caso real que deu quanto? 0. É verdade, certo? 1/4 é maior do que 0, então é verdade. Tá? Então, atendeu aqui o primeiro caso. E vamos fazer o caso B. O caso B está dizendo que x tem distribuição exponencial 2. Eu não defini ainda muito bem exponencial 2, mas é basicamente uma densidade que tem essa cara aqui, ó, 2 esp de menos 2x para x maior do que 0 e 0 caso contrário. Tá legal? Essa variável aleatória aqui, tá? Tem média meio. Tá legal? Você pode até tentar provar. Pode fazer como exercício aqui. Mostre que esperança de x aqui é exatamente meio. E vejam, ela é contínua, tá? É uma densidade, e ela é não negativa. Todo mundo está vendo aqui que ela é não negativa? Então tem que valer também. O que significa isso? Significa que se você calcular essa probabilidade aqui, ó, probabilidade de x maior ou igual a 2, nessa distribuição que está aqui, tá? Nessa exponencial que está aqui, tem que dar menor do que 1/4 também. Certo? Como é que calcula essa probabilidade aqui, no caso contínuo? Indo direto de 2 até mais infinito? Eu não ouvi o comecinho do teu áudio. Fala de novo. Integral direto já, de 2 a mais infinito. Isso. Da função. Obrigado, Júlio. De 2 a mais infinito, de 2 esp de menos 2x dx. Sabe quanto é que dá isso daqui? Isso aqui dá exatamente
ESP de menos 4. Certo? Você pode fazer a conta aí. Faz a conta que você vai ver que vai dar isso aqui. Que vai ser, deixa eu ver, 1 menos ESP de menos 2 aplicada no 2. É isso mesmo. ESP de menos 4. Vai dar essa conta aqui. Tá? E esse número aqui tem que ser menor que 0,25, que é o menor que 1/4. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Espera aí. Que eu já vejo aqui. Se eu não errei a conta, é 0,018. Ok? É menor que 1/4? É menor que 1/4. Atendeu também. É mais uma prova de que não importa, você pode pegar a variável aleatória que você quiser, nunca vai acontecer dessa probabilidade dar maior do que 1/4, essa probabilidade aqui, ó. Porque está provado por Markov. Todo mundo entendeu? Independentemente da distribuição. Isso é que é o surreal. A única exigência que ele faz é que você tenha uma variável aleatória não negativa e que você conheça a média dela. Acabou. Mais nada. Ok? Agora, deixa eu fazer o seguinte. Acho que até ao invés de eu fazer a demonstração e gastar um tempinho final aqui, eu já faço a demonstração amanhã das duas. Eu vou só focar num exemplo aqui, tá? Vou focar em alguns pontos com vocês sobre essa distribuição e a gente encerra. Sobre esse resultado e a gente encerra, tá? Então, vou mostrar aqui curiosidades sobre isso aqui. Tá? Eu acabei de dar aquele exemplo da loja, que é muito útil. Mas vamos imaginar o seguinte. Se eu perguntasse para você assim, ó, quanto vale a probabilidade de x maior ou igual a 10? Se eu dissesse isso aqui para você, você está na rua e uma pessoa para você e pergunta assim, eu tenho uma variável aleatória, qual é a probabilidade dela ser maior ou igual a 10? O que você vai dizer para a pessoa? Você vai dizer, sai de perto de mim, seu maluco, né? Poderia, por favor, me informar mais ou menos a esperança, a média? A média? Pois é. O Thiago, o Júlio falaram isso. Pergunta a média para ela. É uma boa estratégia. O Eduardo falou, tem que conhecer a distribuição para saber exato. A Daiane falou, e a variável tem que ser não negativa. Tudo isso é verdade. A pessoa fala para você assim, a minha variável é não negativa. Isso é verdade. Só que eu não sei a média. O que você vai poder responder para ela? Ela fala, eu quero uma resposta. Eu não vou embora se você não me der uma resposta. O que você vai responder para ela? Eu posso dizer para você que ela é a média dividido por 10. Ela é menor do que a média dividido por 10. Mas a pessoa vai dizer, mas eu não sei a média. Isso não me diz nada. Eu quero um número. Quanto vale essa probabilidade? Alguém respondeu ali que eu perdi falando assim, é um número maior do que 0. Pode ser 30? Pode valer 30 essa probabilidade? Então, a gente pode dizer que é um número entre 0 e 1. Foi o que o Thiago falou, o Luigi falou agora também. É um número entre 0 e 1, concordam? Ou seja, todo mundo sempre sabe que uma probabilidade está no intervalo 0 e 1, certo? Todo mundo sabe isso. Agora eu vou mostrar para vocês quando que não funciona Markov, tá? Porque você aprendeu Markov, sai felizão, e aí a pessoa fala para você assim, tá bom, eu sei a média, tá? Júlio e quem foi que falou também pergunte a média? Alguém falou isso também. E eu vou perguntar para vocês. A pessoa diz assim para você, eu sei a média, tá? E a média é 100. A média, a pessoa fala isso aqui para você, ó. A média é 100. Você me perguntou e respondi. A média é 100. Agora me fala. Quanto vale essa probabilidade? Eu te dei uma informação adicional. Agora o que você vai me dizer? O Thiago já percebeu o problema.
Usem Markov e me falem quanto vale essa... Quanto que vai dar isso aqui? O que Markov nos diz sobre essa probabilidade? Seria menor ou igual que 10. Se você responde isso aqui para a pessoa, você toma um tapa na cara. Certo? A pessoa pergunta para você, quanto vale essa probabilidade? Aí você fala para ela, me fala a média, por favor. Aí a pessoa te responde a média, e aí você tá lá e responde para ela, tá bom, então essa probabilidade é menor ou igual a 10. Você vai tomar um soco no estômago, certo? Que a pessoa vai dizer, poxa, legal fazer estatística, né? Nunca farei, nunca eu vou recomendar que meu filho não estude esses troços aí, porque não serve para nada, né? Ok? Então, assim, quando que Markov vai te ajudar aqui? Tá? Vai te ajudar quando você estiver interessado em eventos, certo? Que são mais extremos do que a média, tá? Se você tem média 100, a probabilidade de você observar um valor maior ou igual a 10, ela vai acabar sendo alta, essa probabilidade. E ele não é muito bom para encontrar cota superior para probabilidades altas, certo? Então, ele vai ser bom quando você estiver interessado em saber o seguinte, mas é uma coisa mais extrema do que minha média, certo? Do tipo 150, 200, tantos desvios padrões acima da média. Quando você começa a olhar coisas extremas, distantes da média, ele começa a te dar mais informação, certo? Porque vai ficar esperança sobre esse valor aqui. Existe uma outra desigualdade que é melhor que a de Markov, tá? Mas que vocês vão ver ela em probabilidade 2, tá? Mas essa daqui já é um adianto. Só cuidado, tá? Para não cometer esse tipo de bobeira aqui, né? De botar na conta, veja já de cara. Se a média da variável aleatória é alta, não adianta nada usar Markov para um valor aqui menor do que a média. Esse valor aqui tem que ser maior do que a média, senão não tem graça, senão não funciona. Não vai te dizer nada, Markov. Entenderam? Todo mundo compreendeu? Mas, de novo, é o que eu falei, se você hoje tem um emprego em algum lugar e o seu chefe perguntasse para você isso aí, de eu tenho tantas vendas por dia, certo? Você trabalha numa loja que faz entrega de encomendas, certo? Em média, você vende, sei lá, 30 produtos por dia. E você quer descobrir qual é a probabilidade de você um dia precisar vender mais de 100. Sei lá, você consegue ter noção dessas coisas. Você sabe que essa probabilidade não é tão alta assim. Ok? Tá? Então é mais para isso que serve. É um resultado já de cara que aparece e tem uma demonstração que tem um macete, ela sai do bolso, mas não importa, dá para provar. Tá? E é muito útil na prática. Tá? Eu não vou fazer a demonstração aqui para não terminar a aula com a demonstração. E eu vou já parar de gravar agora aqui. E a gente gasta os minutinhos finais para tirar dúvidas.